versículo, não vou falar sobre isso hoje, mas eu senti de ler isso e de fazer uma oração com vocês. Em Zacarias 12, 3, fala o seguinte: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem serão gravemente feridos, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações. Eu quero que você ore comigo pelo mundo, pelo que nós estamos vivendo atualmente. Faça uma intercessão nesse momento pelas nossas casas, famílias e pelos governos da terra, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por esse dia. Senhor, eu quero colocar na Tua presença, Pai, as preocupações que nós temos. Senhor, pela Tua permissão, porque o Senhor assim entendeu. Existem crianças no governo ao redor do mundo. Pessoas com interesses totalmente carnais e atitudes infantis. E que sabemos que é necessário que aconteça para que a Tua palavra se cumpra. Nós oramos, Pai, para que o Senhor guarde a Tua igreja. Guarde, Senhor, nossas famílias, guarde nossas casas. Guarde, Senhor, todo o ambiente de medo que se instala cada vez mais na face da terra, Senhor. E que a Tua palavra venha a ser o que tem sido até aqui, soberana, poderosa, viva e eficaz em todo o tempo, Pai. Que possamos não ser nécios e não ser ignorantes, mas conhecedores da Tua palavra para saber o que fazer, entender o que está acontecendo e saber como orar em todo o tempo, Senhor. Nos dê sede da Tua palavra e conhecimento daquilo que nós lemos. Nós choramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero fazer com vocês uma reflexão hoje, bem breve, é muito objetiva a palavra, muito fácil de entender. Fala-se comigo: vida gera vida. De novo, fala: vida gera vida. Não sei se você sabe disso, durante quase 2 milênios, prevaleceu uma teoria científica da geração espontânea. Sabe o que é isso? Geração espontânea é a vida a partir do nada, tá? Então, houve sempre conflitos científicos e teóricos entre a comunidade científica sobre a origem da vida. Estou falando de ciência até aqui, tá? Daqui a pouquinho eu vou entrar na fé. E quando começou agora, de pouco tempo para trás, a chamada ciência moderna, porque avançou os microscópios, avançou o conhecimento, pôde-se observar o mundo subatômico com microscópios, vendo melhor os átomos, tudo que era invisível aos nossos olhos passou a ser observável. E de Louis Pasteur até aqui, essa teoria caiu. Então, cientificamente, hoje, é provado que só vida gera vida. É algo que é óbvio há muito tempo para nós, pela Bíblia. Mas teve que esperar todo esse tempo, a tecnologia, a modernidade, para a ciência conseguir suplantar essa teoria científica não observável para uma observável e real, que só vida gera vida. Pastor, por que isso é importante? Porque esse é o pilar da salvação. Só a vida de Deus gera vida em nós. Eu ser vivo ou me sentir vivo está condicionado ao Deus que eu me relaciono, a um Deus vivo, a um Deus ressurreto ou a um Deus teórico. Tem pessoas que servem a um Deus teórico e não sabem disso. Isso eu quero viajar um pouquinho nesse tema com vocês hoje, nesse raciocínio, numa linha muito importante, que vai me desafiar ou me ajudar a fazer uma leitura sobre mim mesmo, se eu estou vivendo ou tendo uma relação com um Deus teórico ou com um Deus vivo, porque eu só vou ter vida espiritual se eu me relacionar com aquele que tem vida suprema, a vida na palma das suas mãos, que é o Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Essa é a questão. Uma igreja que não tem uma relação com o Deus vivo, ela nunca vai ser uma igreja viva. Ela pode ser uma igreja teórica. E esse é o grande problema. Às vezes nós, no afã de querer saber muito e estudar muito, que é fantástico, eu amo estudar, eu sou estudioso na palavra, mas corremos o risco de ficar só
naquela superfície da teoria e não nos aprofundarmos naquilo que é realmente substancial. Então, fala assim comigo, vida gera vida. Só vida gera vida. Se eu vivo em ambientes que não têm vida, como é que você acha que vai estar a sua emoção, o seu estado de espírito? Se você escolhe viver com pessoas que só reclamam, que não vê graça na vida, que não vê alegria em nada, como é que vai ficar o seu estado de espírito? Os ambientes que eu escolho viver e conviver vai definir um ambiente que vai estar ao meu redor e dentro de mim. Existem ambientes que são promovidos para serem ambientes de morte. Eles matam sonhos, eles matam esperança, eles matam visões. E, infelizmente, parece que o mais comum é isso. Hoje em dia, pessoa sonhadora é mal vista. Você já reparou isso? Quem é sonhador é mal visto. Quem tem visão de coisas novas é caçoado, às vezes humilhado em ambientes. As pessoas riem deles. Por quê? São pessoas que estão acostumados a viver em ambientes de morte, que matam visões de vida. Eu sempre fui muito sonhador, sempre. E eu tive que aprender a percorrer caminhos e sair de caminhos de pessoas que não são compatíveis com as minhas visões. Porque ou entrava em conflito com essas pessoas, ou eu corria um risco daquele ambiente matar as visões que Deus colocava no meu coração. Então eu aprendi quando falar e aprendi quando me calar. E aprendi quando falar e não me importar com as críticas relevantes que iriam se levantar. Pregar é falar de uma visão do futuro. Falar de algo que só a fé nos permite enxergar. Então eu estou sujeito à pedrada o tempo todo. É o que falou a pastora Viviane na canção, do soldado ferido. Quem fala de visão está na frente da batalha. Você leva golpe de tudo quanto é lado, é cacetada atrás de outra. Você mal sarou uma ferida, já abriu outra para sangrar. E Deus vai nos sustentando. Então não é fácil você estar na frente da batalha, no campo de batalha, falando o que você crê de peito aberto. Fala, eu creio nisso, Deus pode fazer isso, Deus é um Deus de milagre, é um Deus que me dá fé para vencer. E você abrir a boca e falar, e testemunhar o que Deus te permite viver. Então isso é algo que nós fazemos para estabelecer que não, esse ambiente é de vida, eu não vou negociar esse ambiente e vou estender esse ambiente para quem está ao meu lado. Quer ficar ao meu lado? Pode ficar, mas fica sabendo, aqui o impossível não existe, aqui tudo pode acontecer, aqui tem cura, aqui tem milagre, aqui tem esperança, aqui tem fé, aqui tem perdão, aqui tem amor. Quer vir? Você é bem-vindo. Mas se você não quer esse ambiente, não tragam o seu de morte para o meu lado. Eu te repreendo, eu não te aceito em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a guerra espiritual que travamos todos os dias. Não é só quando eu falo, está amarrado, não. É quando eu faço uma boa gestão do ambiente que eu vivo e que eu quero viver. As pessoas, às vezes, quando eu coordeno uma reunião de vida, eu falo muito sobre isso, e até vira piadinha lá na liderança, que eu falo, olha, você vai quebrar a atmosfera, você vai estragar o ambiente, porque tudo que eu construo, tudo que eu faço no cronograma tem um propósito, manter um ambiente onde Deus fala, onde há respeito, onde há perdão, onde o amor é manifestado. Então, tudo que pode quebrar esse ambiente, eu vou riscando e vou organizando, porque Deus me mostra isso na Bíblia. Quando Ele criou, antes de formar o homem, Ele criou o quê? Faça comigo, ambiente. Ele criou um ambiente propício para que os comandos que Ele fosse dar para o homem pudessem ser executados. Então, não dá para eu construir nada na vida se eu não estiver ligado em construir ou fazer uma boa manutenção no ambiente. Lar, não é casa, é lar. Tem pessoas que têm casas, outros têm lares. Lares, o que é o lar? É um ambiente que se constrói dentro de uma casa. Se não houver uma parceria, marido e mulher, para construir um ambiente que eu quero dentro do meu lar, vai ter o quê? Vai ter um ambiente de caos. Então, vida gera
vida. Não tem como fugir disso. Tá? Se você, e nós temos a tendência, por que a gente tem que ter uma vida de comunhão com o Senhor? Porque o ambiente exterior é um reflexo do meu ambiente interior. O ambiente exterior é um reflexo do meu ambiente interior. E eu somo o meu interior com o interior de quem está ao meu lado. E depois o que está ao lado. E essa somatória define um ambiente maior. Assim é a igreja. É um ambiente onde várias pessoas que têm fé e comportam de forma diferente mediante essa fé, definem uma atmosfera. Por que é explosivo quando a gente está junto na igreja orando, adorando? Porque são várias pessoas com sentimentos diferentes, externando aquilo que sente, e aí começa uma explosão espiritual. Todo mundo diz, eu posso sentir isso em casa. Posso, mas quando eu sinto isso aqui na igreja, com o meu irmão que tem outra visão, outra percepção, outro dom, e somo tudo isso, é explosivo. Não negocie, não sei como é que fala, esse princípio de estar em comunhão com os seus irmãos, e se reunir como igreja, em adorar como povo de Deus, juntos. Faça em casa, sim, mas não abra mão de fazer isso com aqueles que Deus levantou ao seu lado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dê um aplauso e celebre ao Senhor em nome de Jesus. Vida gera vida. Então isso é o que eu vou dizer aqui, é do ponto de vista científico, não é negociável, é um fato, tá? Revelação é novidade, salvação é responsabilidade. Fala assim comigo, revelação é novidade, salvação é responsabilidade. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Quem que já teve alguma ausência, alguma dúvida, alguma questão na sua vida, assim, que te deixou em crise, em conflito, sem saber o que fazer, ou com uma lacuna muito grande, um hiato grande na sua frente, sem saber para onde ir? Deixa eu ver aqui, para mão no alto. Eu, não poucas vezes, várias vezes, inclusive nos dias de hoje. Tem situações que eu passo que eu não sei o que falar, não sei nem como orar. A pior coisa não é nem saber o que falar, é não saber como você vai orar. Eu já falei isso algumas vezes, quando a Viviane foi na consulta de rotina da Bia, ela fez café por quê? Eu estou falando testemunho, né? Não vou falar de você, calma. Já fiz assim, já falar de mim de novo. Ela voltou com um diagnóstico de morte. Por quê? Ela foi era 7 meses, era uma visitinha de rotina no médico, e ela não mexia já há 2 semanas, e ela me ligou, eu acho que a Bia morreu, estão me mandando lá para o São Francisco Xavier. E eu, diagnóstico de quê? De morte. Eu não sabia como orar. Eu tive que fazer 2 orações. Deus me ensina como orar, Ele me mostrou como que eu iria orar, e depois Ele me mostrou depois que Ele me mostrou como orar, eu comecei a orar da forma correta para que houvesse o livramento. Eu não vou dar o testemunho, porque é muito longo, né? Mas hoje vocês conhecem a minha filha, está aqui dançando. Deus fez um milagre, ela nasceu com 900 gramas, caiu para 640, quase 2 meses na incubadora, e Deus deu grande vitória. Você pode me ajudar a louvar a Deus com um aplauso? Grande vitória. Testemunho é um pouquinho longo, um dia eu dou para quem não sabe. Mas ela veio com uma questão de morte. Ela falou com essas palavras, eu estava no trabalho, eu acho que a Bia morreu na minha barriga. Eu falei, misericórdia. E quantas vezes nós vivemos isso na vida? Coisas denunciam para nós que nossos sonhos estão morrendo. Ou que aquilo que eu quero viver no futuro está longe de chegar, está distante. Tem um versículo que é muito conhecido, e ninguém sabe como é que surgiu esse versículo, que é João 14:6. E respondeu-lhe Jesus, o quê? Eu sou, fala assim, o caminho, e, de novo, eu sou o, e, todo mundo sabe de cabeça, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas você sabe por que surgiu esse versículo? Qual foi o ambiente que produziu esse versículo? É só você ler o João 14 todo. Foi um ambiente de questionamento e de dúvida. Jesus está falando sobre o seu projeto que está chegando
perto da consumação do seu ministério, de morrer na cruz, e começam a surgir questões que não eram propícias surgir nos seus discípulos. Inclusive perguntaram para Jesus: mostra-nos o Pai, isto nos basta. Os discípulos, depois de 3 anos, falavam para o seu mestre isso: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Isso está nos versículos posteriores a esse que eu estou aqui falando. E ele fala: eu estou convosco todo esse tempo e vós não me conheceis? Olha o conflito de propósito e identidade que se instalou na reta final de Jesus. Eu acho que eu, como líder, estaria em desespero. Tipo, trabalhei 3 anos e esse povo não sabe o que nós estamos construindo aqui. É porque Jesus sabia realmente que estava na mão de Deus tudo, porque nós, meros mortais, iríamos entrar em desespero. É como se todo um trabalho de uma vida fosse por água abaixo naquele momento com os seus discípulos. E esse questionamento dos discípulos a Jesus gera essa resposta: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha para cá. Todo questionamento da alma carece de uma revelação de Deus. Quero ouvir um amém. Todo questionamento da alma carece de uma revelação de Deus. Eu não suplanto, eu não preencho vazios com coisas vazias. Eu só preencho coisas vazias com revelações que vêm do céu. A cura para a resposta que falta, a cura para o vazio que eu sinto, a cura para o caminho que eu não sei para onde eu vou, está na boca do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. O que te falta não é uma pessoa do seu lado, não é mais dinheiro, não é um carro diferente. O que te falta é mais palavra de Deus, é mais Deus em você. Só Deus preenche os vazios que levantam questões. Você pode dizer amém? Só o Senhor pode fazer isso. Nós buscamos tudo, é interessante como é que a gente busca todas as hipóteses para resolver um problema antes de buscar a Deus. A pessoa busca dinheiro, busca conselho, busca amigo, busca um documentário, busca um livro, busca uma cartomante, busca um bruxo, busca a internet, busca o TikTok. E quando ele entende que não tem nada mais ali, aí que ele busca o quê? O Senhor e a palavra. Mas por que não buscou a primeira vez isso? Porque a gente sabe que o que suplanta vazios é a revelação, é o Senhor. Pastor, mas por que você está dizendo que revelação é novidade e salvação é responsabilidade? Por uma questão muito simples. Vamos usar aqui Pedro como exemplo. Quando Jesus está em Cesareia, em frente à fonte de Bânias, né, que ele pergunta para os seus discípulos: mestre, pergunta para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Ele fala, uns diz que você é Elias, um diz que você é profeta, e começa a falar. E Pedro fala o seguinte: tu és o Messias, o Filho do Deus, o quê? Vivo. Ele fala, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. E sobre essa pedra, sobre essa revelação, é onde está o conflito teológico com algumas religiões, né? Sobre esse assunto, sobre essa revelação, sobre essa novidade, eu edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro. Sobre essa revelação, sobre isso que o Espírito Santo falou para você, eu edificarei a minha igreja. É muito claro. Só mexe, só faz bagunça quem quer. Então, por que isso foi o quê? Foi uma novidade. Pedro viveu uma novidade. Então, revelação é o quê? Fala assim, novidade. Mas salvação é responsabilidade. É quando eu estou comprometido em viver aquilo que já não é novo para mim. Aqui está, como diz o ditado, o pulo do gato. Nós temos um apetite por novidade. Meu Deus, eu só quero revelação. Eu só quero profecia. Eu só quero coisas do alto. Aleluia, glória a Deus. Agora, quem quer viver a revelação de ontem?
Quem está vivendo a revelação de ontem, que já não é novidade, meu querido, meu amado irmão? A revelação de ontem, para mim, hoje, ela é responsabilidade. Vocês estão me entendendo? Esse é o mal da igreja. Ela quer viver novidade, mas não quer viver a responsabilidade que gera salvação, que constrói ministérios, que levantam profetas na terra. Olha o silêncio constrangedor que fica na igreja quando fala um assunto mais profundo e sério. Porque todo mundo quer ir atrás de uma revelação, de uma experiência sobrenatural. Como foi gostoso para Pedro, é ou não é? Uau, o mestre diz que o Espírito Santo falou comigo, que não foi carne nem sangue, mas o Espírito do Senhor revelou a mim, aleluias, que eu sou espiritual. Não ouvi nada quando alguém falar para Pedro, quando Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque ele estava contrariando a própria revelação que ele tivera anteriormente. Porque a palavra diz, não só sobre o Messias, mas o que o Messias haveria de passar. Estava na mesma profecia que ele entendeu antes, o que o Cristo haveria de padecer. Quando ele tentou convencer Cristo, não, Jesus, não vai para Jerusalém, eles estão te perseguindo. Estava tentando tirar Jesus do propósito do Messias, que era morrer na cruz para nos dar a vida eterna. O mesmo Pedro, com a novidade, não foi responsável com a revelação que ele recebeu. Pegou aí? Então, questões só são reveladas, ausências só são preenchidas quando eu busco a palavra de Deus. Revelação é novidade, muito bom, mas não resolve nada se você não tiver responsabilidade com aquilo que Deus te revelou. Não vou nem pedir para levantar a mão. Quantas pessoas aqui sabem que tem ministério que foi revelado para você, o seu propósito, o seu desafio, que é maior do que você, a gente sabe disso, e você está deixando passar o seu tempo e não está fazendo nada. Você celebrou, arrepiou, chorou quando Deus falou com você lá atrás, mas você não está sendo responsável com a visão que Deus te entregou. Fala assim, misericórdia. Fala assim, Deus me ajude em nome de Jesus. Olha assim, meu irmão. Porque salvação, ministérios, vida espiritual se constrói com responsabilidade, mais do que com revelações. Eu não preciso de 1000 revelações, eu preciso só de viver as poucas que eu recebi. Vou repetir. Eu não preciso de 1 milhão de revelações, só preciso conseguir viver as poucas que eu recebi. Eu vou ser extremamente espiritual, porque eu sou responsável com as visões que Deus confiou na minha vida, no meu coração, a minha família. Seja responsável com as novidades que Deus tem entregue na sua mão, na sua vida, ao longo da sua história, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor e fazer um voto, uma aliança com Ele em relação a isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo que nasce numa questão, nasce até, não vou dizer frustração, porque Jesus não se frustra, mas nasce numa possível frustração, nasce uma revelação que tem guiado a humanidade ao longo dos séculos. Muitas pessoas se converteram com esse versículo aqui. Porque aqui é claro que não tem outro caminho, ele é o caminho, não tem vários. Tem muitos caminhos que levam a Deus. Jesus discorda, então bate boca com ele. Jesus fala, só tem um, sou eu. Eu sou o caminho. Eu não conheço o caminho, meu querido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade singular, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um caminho, que sou eu, Jesus Cristo. Você pode dizer aleluia? Só tem um caminho, cara. Tá? Então, são vários caminhos. Não, você pode dedicar a sua vida à caridade, à bondade ao próximo. O que salva o homem é a fé. Não é o merecimento, não é o tanto de bondade que você pratica na sua vida. Cristo, ele é o preenchimento de todas as lacunas que a nossa vida apresenta, né? Eu quero que você pense comigo rapidinho, só para a gente poder encerrar a palavra. A ordem que Jesus coloca quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi
intencional ou foi aleatória? Você já se perguntou isso? Tem muita coisa que eu prego porque eu faço perguntas que ninguém pergunta. Eu me questiono coisas que ninguém se questionou. Por que o caminho? Por que a verdade? Por que a vida? Por que não? Eu sou a verdade, eu sou a vida e o caminho. Tá errado falar assim? Não. Mas ele não colocou, e Deus ele não trabalha aleatoriamente. Peraí, eu sei que verdade quer dizer emet. Emet quer dizer, no hebraico, ela é construída com as consoantes. A primeira consoante, as duas do meio no hebraico e a última. Então, eu sou a verdade, eu sou o princípio, o meio e o fim. Tem todo um significado da palavra emet. Por que eu falo em hebraico? Pastor, você fala muito em hebraico no Novo Testamento, mas a gente sabe que ele foi escrito em grego. Por que você invoca o hebraico quando você fala sobre o Novo Testamento? É muito simples. Ele foi escrito em grego, buscando a palavra aproximada do hebraico, mas quando aconteceu esses fatos, eles estavam falando em hebraico, eles não estavam falando em grego. Ele foi registrado em grego, quem registrou dominava o grego e o hebraico, e buscou palavras aproximadas no grego para o hebraico para poder escrever em grego. Mas quando se passaram os fatos, quando estavam ali as parábolas sendo contadas, as experiências sendo vividas, eles estavam conversando um com o outro em quê? Em hebraico. Então é importante saber as duas coisas. O que significa a palavra em grego, porque o apóstolo ou quem escreveu a carta buscou com grande fidelidade aquele significado, buscou a dedo aquela palavra grega, mas também o que quer dizer em hebraico, porque foi o contexto, foi como eles estavam comunicando naquele momento. Né? Então, emet é hebraico quer dizer isso, né? É verdade, o princípio, o meio e o fim, toda a estrutura que organiza essas mentiras que estão aí por aí instaladas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis o princípio, o meio e o final das coisas. E isso vai descortinar tudo o que é mentira. Só a verdade denuncia a mentira. Enquanto a verdade, escuta o que eu vou dizer, enquanto a verdade não entrar em cena, a mentira vai ser verdade. Vou repetir. Enquanto a verdade não entra em cena, a mentira continua sendo verdade. Só a verdade denuncia o que é mentira. Só princípio, origem, de onde eu vim, estrutura, meio, por que eu existo, fim, para qual propósito eu existo. Se eu respondi de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde que eu vou, eu descortinei a verdade, estou denunciando a mentira, e eu sei claramente para onde que eu posso caminhar. Você pode dizer amém? Então, eu vejo que não foi de forma aleatória que Cristo escreveu isso. Ou disse isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele escolheu a sequência certa. Por quê? Caminho, em hebraico, quer dizer jornada. Eu sou a jornada. Eu sou o seu percurso de vida. Eu sou a jornada. Emet, princípio e fim. E vida, aqui achei muito interessante. A palavra vida em hebraico, em grego é zoe, todo mundo conhece. Em hebraico quer dizer, deixa eu ler aqui que eu não sei de cabeça. Quer dizer shaya. Shaya. E o que é interessante é que a gente não sabe qual forma gramatical Cristo falou a palavra vida em hebraico. Se foi na forma gramatical, de forma refil, quer dizer restaurar a vida ou deixar viver. Pode ser isso. Não, eu não posso afirmar. Mas conhecendo o propósito de Jesus e o estado caído da humanidade, não é errado dizer que ele falou o seguinte: eu sou a sua jornada, o seu princípio e fim, para poder permitir você viver. A sua vida está condicionada à jornada que você escolher comigo, o princípio e o fim, para que você possa viver, para que o meu ministério permita você viver. Isso é muito profundo. Eu sou a jornada do princípio ao fim que te faz viver. Seria essa a frase. Eu sou a jornada do princípio ao fim que te faz, ou que te permite viver. Esse é o quê? É o caminho da cruz. Só a cruz me permite ter vida eterna, porque só vida gera o quê? Vida. Só vida gera
vida, em nome de Jesus, tá bom? Então, entenda isso, que Cristo, ele veio nos dar vida, e vida em abundante. Outra razão que ele usou essa expressão, caminho, verdade e vida, quem aqui já estudou ou ouviu alguma pregação que fala aqui sobre o tabernáculo, o antigo templo, que tem o que no tabernáculo? Tem o átrio, fala aí, gente, tem o átrio, tem o santo lugar e tem o santo dos santos. São 3 repartições que tem o átrio. Se puder jogar aí uma imagem, pode jogar. O átrio é onde todo mundo chega, né? O antigo templo era assim e o de Salomão também era assim. É o átrio, depois tem o santo lugar, que é a segunda, são 3 repartições que tem o tabernáculo ou o templo, né? É o átrio, segunda repartição, é o santo, que tem lá dentro o menorá, que tem os 7 chamas, que são os 7 Espíritos de Deus, tá? Depois tem a mesa dos pães da proposição, e depois tem o incensário, a mesa do incensário. E depois, mais uma repartição, aí tem o véu, né, que é o véu que se rasgou, lembra que fala a Bíblia? E o véu se rasgou de cima a baixo, não é de baixo para cima, que é um detalhe importante, é de cima a baixo. Não é? E depois que se passa o véu, tem o quê? O Santo dos Santos, que tinha a Arca da Aliança, que é o símbolo de Deus e a sua presença. Por que isso fala isso? Eu sou o próprio templo. Eu sou aquilo que dá acesso a Deus, ao Santo dos Santos, aonde está a Arca da Aliança. Então, eu sou o caminho, eu sou o átrio. Eu sou a primeira fase, eu sou o santo lugar, eu sou o menorá, eu sou o pão, eu sou o incensário, que quer dizer mediação. O incenso quer dizer mediação entre o homem e Deus. E eu sou também o Santo dos Santos, eu sou a própria presença de Deus. Ele resume o templo nele mesmo. Eu sou o caminho, átrio. Eu sou a verdade, porque tinha esses nomes. Caminho era o átrio, verdade era o santo lugar e vida era o santo dos santos. Havia essa expressão que definia essas repartições do tabernáculo, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é como você faz para você assim, aqui eu vou encerrar porque eu não tenho mais tempo. Para você me reconhecer como verdade, eu falei outro dia aqui no culto, o apóstolo Paulo define a lei, o Velho Testamento, que fala sobre tudo isso, né, os utensílios, a lei de Moisés e por aí afora, como o aio, né? A lei foi para vós um aio, uma ama seca, que vos conduziu até aqui para que Cristo vos pudesse ser revelado. Quem que já leu essa passagem? Paulo explica assim, a lei que vocês não entendem, a lei mosaica, a lei que foi preservada até aqui, ela é apenas uma babá. Ela é uma mãe que está guiando crianças pequenas para poder crescer, ganhar informação e enxergar o óbvio quando forem adultos. Então, a lei é o aio, para que tudo que era sobre Cristo na lei possa ser enxergado. Então, Cristo disse, eu sou o quê? A luz do mundo. O que está no santo lugar? O menorá, que é a luz. Eu sou o quê? O pão da vida. O que está no santo lugar? Os pães da preposição. Então, tudo que é da lei se cumpre em Jesus. Muitos usam aquela palavra que Cristo disse para afirmar o contrário. Ele disse, eu não vim revogar a lei. Eu vim fazer o quê? Ser cumprida. O que isso quer dizer? Não, eu vim fazer com que todo mundo cumpra a lei. Não. Ele está dizendo, a lei só tem sentido com a minha existência. Eu vim dar sentido à lei. Eu não vim revogar a lei. Eu vim fazer com que ela tenha sentido. Só em mim há sentido para a lei existir. Porque a lei aponta para um Cristo que havia de surgir. Um Cristo que havia de se manifestar. Então, a lei só serve para apontar para Cristo. Se a lei não serve para mostrar que Cristo é o Messias, de nada ela vai servir.
para ninguém. E como é que eu consigo enxergar Cristo? Se eu passar pelo átrio. Escuta o que eu vou te falar. Eu só consigo enxergar Cristo no santo lugar se eu me enxergar no átrio. Eu só consigo ver Jesus na lei, ver Jesus no santo lugar, ver tudo que fala sobre Jesus e que é o seu simbolismo, se eu for capaz de saber quem eu sou no átrio. Quem você é no átrio? Se reconhecer, não, eu estou perdido, eu tenho que ser salvo, eu sou pecador, eu preciso de Deus. Eu só consigo enxergar um Deus supremo em Jesus se eu me enxergar no átrio. Tem pessoas que ainda não foram capazes de se enxergar no átrio, de saber quem realmente são no átrio, que não são merecedoras de nada, que carecem do Senhor e tudo mais. Então essa é a ordem: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tanta coisa que eu escrevi aqui, eu não posso falar mais. Fala assim: vida gera vida. Fica em pé onde você está. Eu falei há pouco de Pedro. Pedro, cara, eu louvo a Deus que Pedro era como ele era. Porque nós temos muita coisa para falar dele, muito testemunho para contar. Um Pedro que foi elogiado, mas foi repreendido como diabo, como Satanás. Um Pedro que andou sobre as águas. Um Pedro que negou Jesus. Mas um Pedro que voltou para Jesus, para Cristo correndo, quando ele apareceu na praia e chamou ele. Então Pedro, ele nos mostra os nossos contrastes de alto e baixo, de ida e volta, e que tudo Deus tem uma solução, se eu tiver o coração correto para ir para próximo de Jesus, para próximo de Deus. E você vê uma situação que é, os apóstolos, Pedro, Paulo, Felipe, eles tinham um comportamento quando lidavam com o Jesus da revelação, o Cordeiro, mas passaram a ser outras pessoas, ousadas, diferentes, corajosas, quando passaram a se relacionar com Jesus o leão, com Jesus ressuscitado, ressurreto. Enquanto Felipe, enquanto outros apóstolos estavam tendo uma relação só com a revelação, só com a teoria, só com o superficial, eles fugiram, eles negaram, eles desistiram, abandonaram a fé. Os do caminho de Emaús foram embora para outros propósitos. Pedro voltou a pescar, porque tinha uma relação só com o Jesus, o Cristo, o Jesus da revelação. Mas aí Pedro tem uma relação com Jesus o quê? Ressurreto. Paulo também, Felipe também e os outros demais. Eles eles se transformam completamente. Pedro, passa a ser ousado, enfrenta a morte no tribunal e não recua mais. Paulo se converte com grande ousadia e passa a ser o apóstolo dos gentios. Felipe vai pregar em Samaria, lugar mais hostil para alguém pregar é Samaria. Ele foi para Samaria pregar o evangelho. Homens, os mesmos homens. Qual foi a diferença? Qual foi o ponto-chave? O tipo de Jesus que eles se relacionaram. Oh, meu Deus do céu. O ponto de virada foi o tipo de Cristo que eles se relacionaram. Porque às vezes a gente está vivendo só com o Cristo teórico. O que eu sei que dá o propósito para a Páscoa, mas não estou vivendo com o Cristo ressuscitado, aquele que vive, que é o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, o meu Salvador, mas também Rei soberano, governador na terra e nos céus. Com qual Cristo você está tendo uma relação e está andando na sua jornada, meu irmão?
Esse é o diferencial, se eu sou um leão na terra, ou se eu sou um cordeirinho covarde. É o tipo de Cristo que eu me relaciono no meu dia a dia. É o Cristo teórico, é o Cristo da infância, é o Cristo das ilustrações que você viu, é o Cristo distante, ou é o Cristo perto que vive, que quando eu oro Ele responde, quando eu oro Ele está perto de mim, Ele me abraça, Ele se manifesta, Ele se revela em mim e através de mim. É um Cristo que não importa a dor que eu estou passando, não importa a minha dificuldade, Ele vai estar sempre lá para me dar o livramento e a vida eterna. Qual é o tipo de Cristo que você está se relacionando? A igreja viva, a igreja que avança, aqui tem a autoridade, aquela que se relaciona com Deus ressuscitado. Jesus Cristo vivo, meu irmão, vivo, poderoso. Se você é um covarde ou um ousado, está no tipo de Cristo que você se relaciona. Não esqueça isso que eu falei para você hoje. Revelação é novidade. Salvação é responsabilidade. É quando eu vivo na prática aquilo que eu fui revelado. Eu vivo na prática e na minha carne aquilo que me foi apresentado no meu dia a dia, em nome de Jesus. Vida gera vida. Se eu quero ter vida eterna, escuta isso. Se eu quero ter vida eterna, eu tenho que estar no meu dia a dia com um relacionamento com um Cristo que vive eternamente. Não o Cristo da cruz. O da cruz morreu para verter o seu sangue, para me dar a vida eterna. Mas o Cristo que saiu da cruz, o que saiu da tumba, o que foi ressurreto, o que vive até hoje, aquele que vai voltar, meu irmão, você pode dizer amém? Para buscar a sua igreja. Se eu me relaciono com esse Cristo, que é vivo e pode dar vida, eu vou ter vida. Então, evangelho é sobre relacionamento, é sobre transformação. Evangelho não pede o seu aplauso, ele pede a sua transformação, a sua ação, a sua renúncia, a sua adaptação àquilo que foi revelado. Se o evangelho só produz aplausos e não produz vontade de mudar, ou me mostra o que eu tenho que mudar, ele pode ser tudo menos evangelho. Ele é entretenimento, ele é poema, ele é o que for, mas ele não é evangelho. Evangelho, ele me denuncia o que tem que ser transformado, o que eu tenho que mudar. Que você possa viver com Cristo ressuscitado, o campeão, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Cordeiro sim, mas também o leão da tribo de Judá, em nome de Jesus. Para fechar esse culto, eu quero que você faça uma oração, dizendo: Senhor, eu quero viver com o Senhor ressurreto, o Deus, o Jesus, o leão, o meu governador, o meu rei, o meu soberano. Que a vida que está no Senhor possa também habitar em mim, que eu venha a ser eterno como o Senhor é, que as dúvidas possam sair, que as lacunas possam ser preenchidas pelo Teu Evangelho, Pai, e que eu venha a ser não só alguém que se impressiona com novidades e revelação, mas alguém responsável para viver toda a revelação que nos foi entregue, que nos foi concedida em nome de Jesus. Pai, eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que todos os Teus filhos, que o Teu povo, que a Tua igreja vai ser responsável em viver o Teu Evangelho, em viver as revelações, por mínimas que elas tenham sido, na própria carne, nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus ministérios, em nome de Jesus. Pai, que a Tua palavra venha a ser manifestada no nosso eu, no nosso dia a dia, nas nossas práticas, Pai, definindo ambientes de vida e não ambientes de morte, em nome de Jesus. Aonde nós entrarmos, que a vida possa ir conosco, que a atmosfera de milagre, de esperança, de mudança nos acompanhe o tempo todo, Pai. Eu abençoo e coloco essa visão, autoridade, esse espírito, Pai, de ousadia sobre o Teu povo, para Te glorificar em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus.
encerrar com louvor. Vou te dar depois a bênção no final, mas louve orando, louve se entregando, louve com intensidade, louve do lado do Jesus vivo, do leão, aquele que ressurgiu dos mortos para te dar a vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos louvar o Senhor. Declare isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em paz. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Declare isso, adore, 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 louve ao Senhor. Tu és, só Tu és, Senhor. Nós te amamos, adoramos. Bendizemos o Teu nome, Pai, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Se revele no nosso meio, perdoa nossos pecados, nos conduza pelas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro caminho a não ser o Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação, pelo Teu Espírito Santo, pela autoridade que nos é concedida em nome de Jesus. Somos gratos, Pai, por cada revelação que nos tem dado. Nós também queremos ser responsáveis, Pai, para viver cada uma delas em nome de Jesus. Use nossas vidas, Pai, com poder, com graça, com autoridade nesse tempo, Pai. Que nós possamos ser agentes de mudança, que mudam ambientes, que mudam atmosferas, que mudam vidas, que mudam desfechos, destinos, que façam diferença aonde quer que estiver, usando só um recurso, a Tua palavra, o Teu Espírito, o Teu Evangelho, o Teu poder, a Tua presença, a fé, o amor, o perdão. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para quebrar fortalezas. Nós cremos nisso e nessa fé, com essas armas, iremos avançar e o Teu nome glorificar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem quer dizer amém? E dá um aplauso bem forte. Adore, 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 glorifique, glorifique. Nas Suas mãos está a vitória, nas Suas mãos está o poder, nas Suas mãos estão os recursos para mudar a história, para mudar o mundo, para fazer a diferença em nome de Jesus. Aleluia. Cante isso. Quero beber. Sacia no Senhor.